A graça e a paz do Senhor. Amém. Bom dia. É um privilégio estar aqui nessa manhã. Eu já quero agradecer pelo convite, né? Pela confiança de toda a liderança da igreja. Né? Meu pai fez esse convite. Na verdade, ele sempre faz isso, né? Quando é janeiro, ele fala: Sabrina, eu vou te botar na escala. Tá bom, vamos ver a data melhor. E a gente conseguiu essa data. E agradeço, né, pelo convite, eu confesso para o pastor Silvio, e o prazer de ver todos os irmãos que já estão começando a se acostumar, já tem pessoas que já sabem quem eu sou, né, para quem não sabe, meu pai já me apresentou, e eu fico muito feliz, trago um abraço do meu pastor Ailton Siqueira, eu sou da Igreja Batista Nova Filadélfia, em Campo Grande, e meus filhos não puderam vir, mas meu esposo está aqui, né, e é um prazer estar aqui nessa manhã, amém? Nós vamos falar um pouquinho da palavra do Senhor, no livro de 2 Reis. Eu coloquei como um tema, irmãos, porque na minha igreja a gente tem tema, né? E a gente tá no ano do extraordinário. E a gente acaba vivendo muito isso, porque a gente se envolve nessa palavra, a gente se envolve no processo do que a gente vai viver naquele ano, do que a gente começa a buscar em Deus esse tema para a nossa vida. E eu coloquei o tema Vivendo o Extraordinário, com o Espírito Santo, ou na comunhão do Espírito Santo, e eu queria ler com os irmãos em 2 Reis, no capítulo 4, a partir do verso 8. Nós vamos gastar um tempinho com a leitura da palavra, mas é fundamental, eu acredito que a maioria dos irmãos já leram esse texto, mas é bom a gente decorrer a leitura, muito obrigada, para poder a gente entender todo esse processo aqui da vida dessa mulher que nós vamos falar nessa manhã. 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 8, diz assim: Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: Sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou e, quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: Você teve todo este trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: Estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: O que se pode fazer por ela? Ele respondeu: Bem, ela não tem filhos e seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou. Ela veio até a porta e ele disse: Por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: Não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas, como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou. E no ano seguinte, por volta daquela época, deu à luz um filho. O menino cresceu e, certo dia, foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente, ele começou a chamar o pai, gritando: Ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. O pai disse a um servo: Leve-o para a mãe dele. O servo pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse: Preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Ele perguntou: Mas por que hoje? Não é lua nova nem sábado. Ela respondeu: Não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: Vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse ao seu servo Geazi: Olhe, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: Está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido e com seu filho? Ela respondeu a Geazi: Está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: Deixe-a em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão de sua angústia. E disse a mulher: Acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geazi: Põe a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não o cumprimente. Se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino.
Mas a mãe do menino disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que se ficares, não irei. Então ele foi com ela. Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não voltou a si. Quando Eliseu chegou a casa, lá estava o menino, morto e estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com olhos, mãos com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino ia se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e o mandou chamar a sunamita. E ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue seu filho. Ela entrou, prostrou-se aos seus pés, curvou-se até o chão. Então pegou o seu filho e saiu. Aqui nós temos uma passagem falando sobre uma mulher. Não diz o nome. Não fala. Só explica que é uma mulher de posses e uma mulher que vive numa cidade. Então, como a cidade é de Sunem, ele chama ela de sunamita, porque ela morava nessa cidade. Também indica que ela era uma mulher que o seu esposo era idoso. Ou seja, identifica que ela não era idosa. Ela tinha um esposo idoso. Porém, também diz que ela não tinha filhos. Então, através da vida de sunamita, nós vamos falar sobre o que é o ordinário e o que é o extraordinário. Bem, o ordinário eu até escrevi para não esquecer algumas palavras que eu gostaria de falar. Habitual, comum, normal e costumeiro. Isso são algumas formas da gente entender o que é o ordinário. O ordinário é aquilo que a gente faz todo dia. É aquilo que pra gente é muito comum, a gente levantar, a gente escovar os dentes, a gente viver normal, a quem trabalha, a quem estuda, a quem vai à igreja. Isso é o ordinário na nossa vida. Mas a Bíblia, ela nos deixa claro que Deus nos chama a viver o ordinário e a viver o extraordinário. Só que o extraordinário é algo que a gente pensa assim, não é o normal. Então, o extraordinário é o incomum, o singular, o atípico, o excepcional. É algo que não acontece sempre, é algo que é fora do comum, porém, é algo que Deus quer que a gente viva. Essa mulher sunamita, ela tinha essas características, além da característica de ser estéril. Porque quando a Bíblia diz que ela não tinha filhos e caracteriza que para ela, quando ela, no ordinário dela, na vida dela, no cotidiano dela, ela começou a viver uma coisa diferente. Ela temia Deus, porém ela notou que um homem de Deus passava naquela cidade em alguns momentos e que ela poderia fazer algo para ajudá-lo. E ela começa a alimentar esse homem. Ela começa a dizer para ele, ó, quando você passar aqui, pode vir aqui na minha casa. Então ela sai um pouquinho, ela começa a sair um pouquinho, como se fosse um pequeno passo dentro do seu ordinário. Ela começa a fazer algo pontual. Ela começa a observar a necessidade daquele homem e ela chama aquele homem. E ela alimenta aquele homem. Isso veio de dentro dela. E não bastasse, ela começou a ver a necessidade desse homem. Bem, ela conversou com seu esposo. Normal, né, irmãos? Porque a gente vai fazer algo, a gente vai àquele que está ali, nosso companheiro. E ela falou, não seria muito bom se nós fizéssemos aqui em casa, né, pra gente, aquele verdadeiro puxadinho? Se a gente fizesse aquele quartinho e a gente colocasse ali alguns itens de necessidades, alguns móveis necessários para que esse homem, toda vez que ele viesse, não só ele tivesse um alimento, mas ele tivesse aonde ele repousar. Então, eles constroem aquele quarto e colocam ali uma cama, uma mesa com cadeira e um candeeiro. Irmãos, eu sou designer de interiores, então eu trabalho necessariamente com tudo que se precisa dentro de um ambiente. E quando a gente projeta um quarto ou projeta uma casa, a gente tem os móveis que tem até medidas padrão. Por exemplo, uma cama, ela existe medidas padrão. Cama de solteiro, cama de viúvo, cama de casal e assim vai. Tem mais 2 camas king e tal, que são medidas padrão. Quando eu vou fazer o projeto, eu já faço os layouts, faço a medida já, porque já é padrão. Cama, você vai comprar, ela tem um padrão. Então tem móveis também que são super necessários. Você não pode fazer um quarto que não tenha cama. Não faz sentido você entrar num quarto e não ter a cama, ter um guarda-roupa. Tá faltando um item.
Porque são itens necessários numa casa. Assim como você chegar numa casa, você vê uma cozinha, a cozinha não tem fogão, você vai ficar assim, coisa esquisita. Porque são itens necessários. E ela viu que dentro daquele cômodo precisava de itens necessários. Uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Porque naquela época, ou uma lamparina, naquela época a luz era formada dessa forma. Não existia luz elétrica. E a gente vê que ela se preocupa, e esses itens têm algo fundamental aí, tá? Eu queria destacar a cama como um lugar de descanso. A mesa e a cadeira como representando alimento, relacionamento e também comunhão. E o candeeiro ou a lamparina representando ali uma visão melhor das coisas, para ter uma direção dentro do ambiente. Isso quem representa em nós? O Espírito Santo. É a luz que orienta. E ela faz aquilo e ela coloca para ele, toda vez que o senhor vier, pode habitar aqui, o senhor pode ficar aqui. E ele faz isso. Só que, irmãos, quando você vai a uma festa e você presenteia uma pessoa, ela fica grata. Dificilmente. Quando você fizer aniversário, ela não vai querer te dar um presente. É muito difícil ela não fazer isso. Porque ela vai retribuir o quê? A gratidão. E foi o que aquele homem fez. Quando ele estava ali, deitou na cama, imagina, sentir aquilo que ele sentia, era em qualquer lugar que repousava, era em qualquer lugar que tinha que estar, porque era profeta, ficava andando de cidade em cidade, vários lugares. E ele pensa, bem, chama lá, Jesus, chama lá ela. Aí primeiro ele mandou perguntar para ela, você quer alguma coisa? Você precisa de algo assim, tipo, quer que eu fale com o rei? Quer que eu fale... Por quê? É automático. Quando você começa uma conversa com uma pessoa, você não vai no profundo dela. Você não vai no íntimo dela. Você vai meio que no superficial. Você vai conhecendo essa pessoa. Você vai falando... tipo assim, você trabalha em quê? Você não vai perguntar a ela, como que é dentro da tua casa? Como é teu relacionamento com teu marido? Como que é o teu relacionamento com teu... Não. Você começa uma conversa pelaquilo que todo mundo vai falar, pelaquilo que todo mundo vai conversar. Você não vai, lógico, intimamente na conversa com a pessoa. Isso é o relacionamento que vai trazer. E ele começa aqui no superficial. Sabe o que ela diz, irmãos? Tudo tá bem. Eu tô no meio do meu povo, eu tô no meio da minha família. E aí começa o tudo bem do sunamita. Tudo bem do sunamita. Tá tudo bem, eu tô bem. E é assim que a gente fala, quando as pessoas perguntam, como é que você está hoje? Tô bem, tudo bem, graças a Deus. Não é automático, quase. Tudo bem, graças a Deus. Mas a gente sabe que as coisas não estão tão bem. Tem dias que as coisas não estão nada bem. É o inverso. Porém, não quer dizer que é mentira. Porque é algo que a pessoa administra na vida. E ela administrou dentro do contexto dela, estava tudo bem. Só que quando você começa a fazer coisas no seu ordinário, diferenciado, algo começa a se mover. E ela vai embora e ele continua pensando. E ele vai, claro que a gente também faz isso, né? Aquela história assim, você que conhece fulano, o que ela gosta? Você conhece a fulana, o que ela gosta? Porque quando a gente quer dar um presente à pessoa, a gente automaticamente vai se preocupar com o que ela gosta. Porque a gente quer agradar. Então a gente se preocupa com o que essa pessoa gosta. E aí ele pergunta para quem? Para Geazi. Porque seria muito mais fácil Geazi observar a vida de Sunamita do que o próprio profeta, tinha tanta coisa para fazer. E Geazi fala para ele, ela não tem filho. Ou seja, estava até tudo bem, irmãos, mas faltava alguma coisa. Dentro do que ela trouxe a presença de Deus para o seu cotidiano, para o seu ordinário, algo começou a se mover. E aquele profeta falou, tem não? Manda chamar. E ela veio e ele falou para ela, daqui a 1 ano você vai ter um filho. E isso se cumpriu, porque ela, na hora, ela recusou. Irmão, você acha que se ela nunca quisesse ter tido um filho, nunca, porque se a gente não sonha, não há frustração. Se eu não planejei, se não aconteceu, tudo faz para mim. Mas se eu sonhei, se eu almejei, se eu planejei conquistar e não consegui, o que acontece comigo automaticamente? Frustração, decepção. Porém, isso pode ser por um período. A gente pega esse sentimento, bota ele numa caixinha, vai lá numa gavetinha dentro da gente, coloca lá e fecha essa gavetinha e ponto, não se fala mais nisso. Mas está lá. E sabe quem sabe que está lá? O Espírito Santo.
Ele sabe o que está dentro da gente. As pessoas nos veem por fora, mas quem nos sonda é o Senhor. E Deus revelou ao profeta que algo teria que ser dado para a sunamita. Não estava aparente, ela disse que estava tudo bem. E aí automaticamente ela reage. Porque quando você tenta, aquilo não acontece, que aí você começa a se decepcionar. E agora você não quer mais. Você já tentou, você já cansou, você já está cansada. Foi o que a vida de sunamita trouxe para ela. Ela só se acostumou. Ela só não falou mais no assunto. E agravou, o marido dela ficou velho. E agora as possibilidades já não existiam mais. Aquilo já estava resolvido para ela. Isso se resolveu nela. E aí aquilo de repente vem à tona. E ela fala: Senhor, profeta, homem de Deus, não minta para mim não. Não me iluda não. Só que não era uma ilusão. Era um mover. Era algo diferente. Era o caminho do extraordinário. O caminho do extraordinário começa a nos mover. E às vezes traz aquilo que a gente não quer que traga. Às vezes começa a acontecer coisas que às vezes a gente não quer que aconteça. Que na hora parece meio pavoroso, na hora parece muito constrangedor, na hora parece que traz a gente um mal-estar, um incômodo. E foi o que aconteceu com ela, mas de repente, sunamita grávida, imagina essa felicidade dentro dessa casa, imagina depois essa criança nasceu, e parecia ser algo ainda gigantesco, poderoso, maravilhoso. E era uma mulher estéril com um marido velho. Algo aconteceu dentro daquela casa, algo mudou dentro daquela casa. E de repente está aquela criança crescendo, saudável, feliz, e aí ele passa mal. E ele morre no colo da mãe, distante dos olhos do pai. Ele estava no colo da mãe, ele estava em casa, porque ele estava com o pai, passou mal, o pai mandou para casa e ele ficou ali com a mãe até que ele morreu. Irmãos, no ordinário, no comum, ela mandaria chamar seu marido, no total, o desespero, no choro, no pranto, na dor representativa, na maior dor que um ser humano pode sentir, porque eu não acredito que tenha uma dor maior. Eu não acredito que há uma dor maior que perder um filho. Ela poderia chamar o seu marido e falar: olha o que aconteceu, e agora é isso. E ela, de repente, o sunamita está de volta, e agora de uma forma mais intensa. Aquele lugar que ela já teve lá no passado, de decepção, tristeza, desilusão. Só que agora de uma forma muito mais grave, porque agora ela experimentou a felicidade. Ela experimentou o sonho realizado. Porque, irmãos, naquela época, para uma mulher ter um filho, era o futuro garantido. Por quê? Porque uma viúva naquela época, sem descendente, sem filho, ela estaria abandonada. Sem recurso, sem companhia, sem nada. Uma mulher, naquela época, quando o marido dela morria, ela ficava desamparada. A representação de um filho na vida de sunamita com o marido. Vocês acham que quem poderia... A probabilidade de morrer primeiro era quem? Sunamita ou o marido? O marido. A probabilidade daquela mulher viver sozinha, uma viúva sozinha, abandonada, uma hora os recursos ia acabar. Ela ia ficar só. Um filho era uma esperança de companhia para o futuro e de um apoio, de uma segurança. Para a gente representa assim, tipo, a gente cria o nosso filho, não é para a gente se garantir nele. A gente cria para que ele se garanta em nós, de uma forma errada. Porque quem cuida dos pais são os filhos. Mas a gente cria o filho como se a gente fosse criá-los e educá-los e cuidar deles por resto da vida. Só que chega uma hora que isso inverte. E era o que Deus queria para ela. A segurança, o conforto, o apoio, o companheiro de um futuro sem seu marido. Mas de repente aquilo está ali, latente aos olhos dela. Acabou. Aquilo é uma felicidade pouca. Mas nós estamos falando de alguém que começou a dar o passo para sair do ordinário. Ela ousou sair do ordinário. Sabe por quê, irmãos? Porque, como eu estava falando ontem com o esposo da minha sobrinha, o dinheiro não é o recurso
para dependendo do que você precise. Porque o dinheiro naquela hora ali não traria o filho dela de volta. Tanto não é porque quando aquela mulher do fluxo de sangue ficou doente por 12 anos, a Bíblia diz que todo o recurso financeiro dela acabou. Então, dentro da religião, ela testou todos os recursos dentro da religião para que ela ficasse curada. Então, quando tudo que poderia trazer a cura dela, não trouxe, o que restou foi: vou produzir um milagre na minha vida. Bem, estou ouvindo falar de um homem que pode mudar a minha vida. Eu não posso estar naquele meio, então eu vou criar um meio. Eu vou bem devagar, eu vou bem na calada e vou tocar nas vestes dele, onde ninguém estiver vendo, nem ele. Então, há situações na nossa vida que você pode ter todo o dinheiro do mundo, todo o apoio, mas se você não olhar para Jesus, você não consegue resolver. A pessoa pode te dar uma boa palavra, a pessoa pode chegar e falar: ah, mas Deus diz assim, mas a palavra diz assim. Mas se você não tiver atitude na hora certa daquilo que tem que ser feito, naquilo que é o recurso necessário para a resolução do seu problema, você não consegue resolver. Sunamita estava ali com seu filho morto e já tinha tido a experiência de algo muito forte na sua vida. Pois ela pega aquele menino, ela pega nos braços, ela vai até o quarto e ela põe na cama. Eu falei que cama é lugar de quê? Descanso. O lugarzinho reservado para que, de alguma forma, a presença de Deus pudesse habitar. Sunamita entra lá e coloca o seu filho no lugar de descanso. E ela fecha a porta. E ela vai ao encontro do homem de Deus. Mas antes ela chama o marido dela e fala: prepara isso aqui para mim, prepara. Ele: o que está acontecendo? Você vai lá no profeta por causa de quê? Não tem nenhum. Não é uma data especial, que eram datas especiais. Nada. Segundo tudo bem de Sunamita. Tranquilo. Tá tudo bem. Ela não conta para ele. Não ia mudar. Talvez trouxesse desespero. Talvez trouxesse sentimentos, ou mesmo até dele para ela. Ela não queria perder o que ela estava sentindo, ela não queria perder o foco. Ela falou: só prepara, eu vou lá, eu já volto. Pegou e foi. No caminho, já de longe, o profeta já avistou, já falou: olha as perguntas. Já falou para Geazi: vai lá e pergunta para ela: vai tudo bem com você? Vai tudo bem com o teu marido? Vai tudo bem com o seu filho? Olha as perguntas. Já bem mais profundas, já bem mais íntimas, já cirúrgicas. E ela fala para Geazi assim: não, meu filho morreu, eu tô desesperada, eu não sei o que fazer. Foi isso. Terceiro tudo bem de Sunamita. Vai tudo bem. Irmãos, por várias vezes, nesses anos de vida com Deus, eu ficava: por que ela falou que estava tudo bem se não estava tudo bem? Porque eu, na minha vida, várias vezes, eu não falava que estava tudo bem. Várias vezes na minha vida era o desespero que falava. Várias vezes na minha vida era eu tentando resolver coisas e olhando para essa mulher e pensando o que ela estava sentindo nessa hora. Irmãos, estudar essa palavra nessas semanas me fez compreender coisas que por 31 anos eu não tinha compreendido. 31 anos eu não tinha entendido que Sunamita estava no caminho do extraordinário. E sinceramente, eu acho que eu nunca andei nesse caminho. Deus revelou para mim, irmãos, porque Deus nunca vai falar através de mim aquilo que eu não vivi ou não esteja vivendo. Não vai. Se algum pregador sobe no altar para falar aquilo que ele nunca viveu ou que ele não esteja vivendo, eu tenho muito dúvida nisso. É porque a palavra, ela vai, ela produz o que tem que produzir. Mas ele está perdendo. Porque a gente tem que viver as experiências. Eu nunca entendi por que ela falou para ele que estava tudo bem. Até eu entender que só quem faz isso em nós, estar no caminho do desespero, estar no caminho da decepção, porque às vezes o extraordinário, o caminho é esse.
Ela falou tudo bem porque ela estava sendo regida por um poder maior. O íntimo dela estava sendo regido por um poder muito maior do que o desespero, a angústia, a tristeza, o luto. Qualquer coisa que estivesse movendo, que poderia mover ela maior naquele momento, de uma forma maior naquele momento. Sunamita estava totalmente voltada, inundada, cheia profundamente do Espírito de Deus naquela hora. E ela conseguiu falar tudo bem. E quando ela chega diante do profeta, e que ele próprio fala que Deus não revelou o que tinha acontecido, mas olha só, quando ela se prostra aos pés dele, quando ela chora, ele já sabe o que aconteceu. E ele fala, dá uma instrução para Jesus, vai lá, sabe por quê, irmãos? Porque o profeta tinha um cajado, e muitas coisas aconteciam através do cajado. A gente sabe isso na vida de Moisés. Várias coisas aconteciam simbolicamente naquele cajado. Era o apoio deles, andavam muito, imagina, precisava, né, de um apoio. E aquilo era representativo na vida deles, eles sabiam que Deus podia operar através daquilo que eles falavam sobre aquele cajado. E ele falou, pega esse cajado, vai até lá, bota no menino. Ela estava movida de algo no caminho do extraordinário que tinha para acontecer, e ela falou assim, olha, vou dizer uma coisa, ela falou, igual Jacó falou para o anjo, eu só saio daqui, eu só te largo se você me abençoar. Eu não vou sair daqui se você não for. Ela falou igual Moisés falou para Deus, se o senhor não for, não vou. Igual eu falei para Deus quando eu recebi esse convite. Eu falei, Jesus, ó, se o senhor não for comigo até o altar, eu não vou. Porque tem horas que não dá para caminhar sozinho. Você não tem força. Tem problemas que você não vai resolver sozinho. Sozinha, você não vai. Você vai precisar de um poder extraordinário que só o Espírito Santo vai te dar. Não era o cabelo na cabeça de Sansão, gente. Era o Espírito Santo dentro dele. Não era. A força dele vinha de Deus. A força de Sunamita não veio dela, irmãos. Não veio, eu simplesmente vou lá e vou dizer que tá tudo bem. Como às vezes a gente levanta e fala, tá tudo bem. Como um coach vai falar para você, levanta, vai. Vai funcionar, sei lá, uma vez? Vai te dar uma motivação uma vez? Mas diante de um problema desse, quando as suas forças se esvaem, quando você já não... Parece que abriu um buraco e te jogou dentro. Faz o quê? Tu se dobra. Tu cai de joelho. Tu vai para os pés daquele que pode te ajudar. Ele era um homem de Deus, ele representava Deus naquela hora. Foi lá que, ali ela chorou, ali ela se refugiou, ali ela disse que precisava. Ali ela desmoronou, porque é onde a gente desmorona. É onde a gente chora, que muitas das vezes a palavra nem vem, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele vai e traduz o nosso choro como gemidos inexprimíveis para Deus, traduzindo para Deus, Senhor, olha aqui. Como é que tá? Tá dizendo isso, tá dizendo isso, tá dizendo isso, tá dizendo... Ele traduz a nossa oração de choro, porque muitas vezes palavras não vêm. Eu acho que era por isso que a palavra era só 2, tudo bem. Que devia ser difícil até falar. Então o que saiu foi tudo bem. E o profeta obedece ela. A fé dela. A ousadia dela. Ela foi ousada, ela foi até o profeta, ela se lançou nele rapidamente. O auxiliar dele, não toque nela, deixa ela. Está angustiada. E ele se levanta, Geazi vai na frente, e ele dá a instrução, não para, vai direto, e ele se levanta e vai com ela. Até aquele quarto. Vai até o quarto. E ele entra sozinho, ele fecha a porta, a Bíblia diz com detalhes, que ele fecha a porta e ele começa a orar. E ele ora e ele deita em cima daquela criança e diz que é olho no olho, boca com boca, mão com mão. E a Bíblia dá um detalhe e diz que aquela criança começa a se esquentar, mas ainda não volta à vida. E ele levanta e ele continua a andar naquele quarto, e ele volta e ele faz a mesma coisa e a criança espirra 7 vezes e volta à vida. E ele chama aquela mãe e ela entra naquele quarto e ela faz o quê?
Ai, só, muito obrigado. O versículo 37 diz assim: ela entrou, prostrou-se a seus pés, curvando-se até o chão. Sunamita começa dizendo: tá tudo bem, eu tô entre o meu povo, eu tô dentro da minha família, tá tudo bem. De repente, algo maravilhoso acontece, de repente algo terrível acontece, e de repente no final Sunamita está onde? De joelhos com o rosto no chão, em agradecimento, porque o caminho dela foi o caminho do extraordinário de Deus. Sunamita foi marcada, nunca mais aquela mulher foi a mesma. Ela entendeu o processo do caminho do extraordinário. Duvido que Sunamita queria ser aquela Sunamita do começo. Eu duvido que mesmo que ela tenha vivido alegrias e dores, mas no final ela viu o Senhor. Agora ela já tinha experiência, agora ela já estava até como Jó. Antes eu só ouvia falar de ti, Senhor, mas agora os meus olhos te veem. Às vezes a gente só ouve o testemunho da vida dos outros, porque Deus curou, porque Deus salvou, porque Deus trabalhou, porque Deus avivou, porque Deus renovou. E a gente fica como espectador no nosso ordinário. Por quê? Porque está tudo bem. Porque sair vai gerar inconvenientes às vezes. Sabe, o caminho às vezes do extraordinário, irmãos, é esse tipo de caminho. Às vezes vai ser o caminho da dor. Às vezes vai ser o caminho da decepção. Às vezes vai ter que ter perseverança. Uma coisa que não faltou em Sunamita, irmãos: perseverança. Isso foi o combustível para ela. Eu vou continuar. Eu vou usar isso que está em mim para poder o alcançar. Ela tinha um objetivo, ela poderia simplesmente velar o seu filho. Mas ela queria algo mais do Senhor. Algo dentro dela dizia: não é o fim, é o meio. É o meio, você está no meio. Não para, é o meio. Às vezes algo que você já sonhou, às vezes algo que você já começou. Eu estou falando disso, irmãos, porque a minha família sabe o que eu vivo com relação ao meio. De coisas que eu queria muito para a minha vida e eu não consegui. E eu parei no meio. E Deus faz a gente lembrar daquilo que está dentro de nós e que parou no meio. Deus não quer que você pare no meio. Tem algo na sua vida parada? Comece a se movimentar. Comece a falar para Deus. Deus vai te lembrar, porque foi o que o Espírito Santo fez. Trouxe o sonho de Sunamita à tona. Ela tinha o sonho de ser mãe, ela queria ser mãe. E Deus trouxe à tona, e Deus realizou, mas não realizou com Sunamita parada. Sunamita começou fazendo algo por alguém. Sunamita começou a olhar a necessidade do outro. E é isso que o Espírito Santo quer fazer com a gente. Se você estiver parado na sua vida, você vai ficar no tudo bem da Sunamita no começo. Mas se você começar a se movimentar, você vai ver o que o tudo bem de Sunamita do final é capaz de fazer. Porque quando Jesus nos ensina a perseverar, em Mateus, eu anotei para eu não esquecer, irmãos. Eu até falando com a minha mãe isso, que às vezes tem coisas que eu quero falar e às vezes eu esqueço mesmo anotado. Em Mateus 24:13 diz: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Sabe, perseverar é algo que você vai insistir. E Jesus fala isso, ele não muda o versículo na atualidade. A atualidade não vai dizer assim: aquele que correu mais, esse é o salvo. Aquele que estudou mais, esse é o salvo. Aquele que usou o algoritmo das redes sociais para conseguir coisas, esse é o que vai ser salvo. Não. A característica marcante do que chega até o final para ser salvo é a perseverança. Não é a inteligência, não é a velocidade, não é a forma melhor, não é, eu tive uma grande ideia, por isso que eu vou chegar até o fim e vou ser salvo. Não, é a perseverança. Continue, não pare, não viva só no ordinário, porque o ordinário é tranquilo, irmãos, ele é o necessário para a nossa vida, é o comum, mas Deus quer que cada um de nós vivamos o extraordinário com Ele. Olha, irmãos, aquela época que Jesus andava,
Jesus veio à terra e andava no meio do povo. As pessoas pediram ele para parar de fazer milagre. Tipo assim, tu já curou muito cego, para, já tô cansada de ver cego sendo curado. Ai, não aguento mais, Jesus cura tanto cego, já tá cansativo. Jesus, para de curar aleijado. Já viu muitos aleijados sendo curados, já ficou enjoativo, já tá figurinha marcada. Não, porque é extraordinário. Ninguém cansa do extraordinário. Ele pode acontecer sim. Não tem problema acontecer. Não tem problema acontecer na minha vida, não tem problema acontecer na sua vida. Porque Deus quer operar o extraordinário. Ele quer o extraordinário para você. Ele quer o extraordinário para mim. O extraordinário não é cansativo, não é enjoativo. O extraordinário não é algo que a gente cansa de ver, cansa de ouvir, não. É algo que a gente gostaria de ver toda hora, irmão. Você não gostaria de ver isso daqui que aconteceu na vida dessa mulher acontecer? Você não gostaria de viver algo que você pudesse subir no altar e falar assim, porque Deus fez isso, e as pessoas falam assim, nossa, isso é extraordinário. Eu estava comentando com meu pai, que eu falo que eu ensaio, né? Então, nesse tempo que eu estou lendo a palavra, estudando, eu falo para várias pessoas ao meu redor algo relativo ao que eu estou estudando. Então, minhas conversas dessas semanas aí, pelo menos 2 semanas, foi sobre isso. Não só pela palavra, mas o que eu queria passar sobre ordinário e extraordinário. E eu falando, pai, o senhor está bem, tem uma vida estabilizada, né, de toda a vida que o senhor já teve, a gente conversando ontem, tomando café. E ele passando para mim, né, Sabrina, eu até falei sobre isso, né, as dificuldades da vida dele, meu pai já passou muita necessidade, de fome, e às vezes a pessoa, por isso que eu falo para vocês, olhar não significa que você não sabe que essa pessoa, o caminho que essa pessoa andou, você não sabe o caminho dela. Você olha ela, você não sabe o caminho dela. Então, as dificuldades que ele teve, até as histórias que já contou, de ir para a escola, botar um pé do tênis, era um par de tênis. Aí tinha ele e o irmão dele, que são uma idade muito próxima. Então, um botava um tênis num pé e atava o outro, para ir com chinelo. Botava, tipo, como se tivesse machucado. E o outro pé, o outro irmão botava e atava o outro. Porque só tinha um tênis e tinha 2 crianças. Sabe o que é viver isso? E catar, como meu pai falou, a xepa, ir para a feira, a xepa é tudo que está jogado lá no chão. Os legumes, frutas, verduras. O caminho do extraordinário, ele é muito duro. Mas hoje a gente tem um testemunho para contar. O meu pai sobreviveu a um Covid. Foram 29 dias que pareciam 29 anos. Cada dia parecia uma eternidade. Que eu lembro que quando o diagnóstico chegou, eu estava dentro do carro indo buscar minha mãe doente. Ela estava em casa doente, meu pai tinha ido ao hospital. E o meu pai me ligou. Ele estava no hospital e ele ligou e falou que ia ficar internado. Irmãos, tive que respirar muito fundo. Muito fundo. Porque um pouquinho antes, uns dias antes, eu estava muito doente de Covid. Eu fiquei 8 dias muito mal. E eu fiz uma oração. Aí eu falo, olha a oração. Senhor, por favor, não deixa meu pai e minha mãe pegar Covid. Aí tu fica assim, Deus ouviu ou não ouviu? Eu fui taxativa, Senhor, por favor. Eu estava passando tão mal, eu estava vivendo 8 dias de pesadelo, que eu falei, Senhor, não deixa meu pai e minha mãe pegar Covid. E, irmãos, meu pai e minha mãe pegaram Covid do brabo. Aí eu poderia fazer o quê? Questionar. Mas a gente estava bem aonde? No caminho do extraordinário. E o caminho do extraordinário, irmãos, eu entrei no carro com meu marido, minha irmã pegou o Uber, fui para o hospital correndo para estar com ele. E eu fui buscar minha mãe lá em Itacuruçá, que eles moravam lá. Minha irmã foi para Bangu, que meu pai estava no hospital em Bangu, e eu fui para Itacuruçá. Só que no caminho, aí minha irmã me mandou uma mensagem e falou, irmã, o meu pai está com 60% do pulmão tomado. Ah, irmão, naquela hora, não foi a tsunamita.
Eu comecei, meu Deus, me ajuda. Eu entrei numa crise de ansiedade, eu tirei a máscara porque eu não conseguia respirar. E eu levantava a cabeça e meu marido dirigindo. Graças a Deus, meu marido. Gente, ele é sunamita. Porque ele continuou dirigindo assim. Eu acho que a vontade dele era só de me estapear. Tipo, pá, mulher, se controla. Porque eu comecei, Carlos, me ajuda. Eu botava a cabeça para baixo da perna e levantava a cabeça porque eu não conseguia respirar. E eu comecei a falar com Deus, Jesus, me ajuda, Senhor, Senhor, me ajuda, meu pai não vai morrer, Senhor, me ajuda, meu pai não vai morrer. E aí eu perdendo já, tipo, a força se esvaiu de mim. Quando eu cheguei na casa da minha mãe, eu tive que sentar no degrau. Eu saí do carro assim, tremendo, e eu sentei no degrau da porta, não conseguia bater no portão. Porque eu não tinha força. Ele sabe, ele me ajudou a sentar no degrau. Irmãos, dali foi um caminho muito difícil a percorrer, mas a gente viu Deus em todo o momento. Sabe a nuvem do povo de Deus que caminhava? A nuvem de dia e aquela coluna de fogo à noite? Era isso que a gente via em casa. Tinha dia, eu peguei minha mãe e vim para casa. A minha irmã não tinha pego o convite e ficou na casa dela. E eu cuidando da minha mãe. Minha mãe muito mal, muito mal. E a gente começou a o quê? Orar. Boca no pó. Todo dia. Relógio de oração. Fazia um relógio de oração. Orava 9 da manhã, 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 6 da noite, 9 da noite, meia-noite. A gente fazia a oração da meia-noite e continuava na madrugada. Eu falava, Senhor, se o Senhor me acordar, eu acordava. 3 da manhã. Eu lembro que um dia eu acordei por volta de umas 4 horas. E eu despertei, levantei e falei, vou orar. Gente, minha vida estava... Por isso que a gente anda. Por isso que Deus leva a gente no caminho difícil. Porque é lá que você vai ter experiências. E eu levantei e comecei a orar. Senhor, meu pai, lá naquele hospital, Senhor, aquelas pessoas internadas. A gente orava para todo mundo. Pelo servente, pelo porteiro, pelo técnico de enfermagem, pelo médico, pelo cirurgião, coisa do... A gente orava por todo mundo. Todo mundo. A gente orava por todo mundo. E aí eu comecei a orar. Aí meu pai passou desses 29 dias, 15 dias ele teve em CTI e 14 dias em quarto. Só que ele entrava e saía, né? E desses 15 dias que ele teve no CTI, 7 dias foram entubados. Do dia 1º até o dia 6 para o 7, que foi essa troca, ele estava entubado. Só que nessa fase, nesse dia que eu acordei 4 da manhã, meu pai estava no quarto. Então quando ele estava no quarto, ele ainda conseguia usar o telefone. No outro dia eu mandei mensagem para ele, era interessante porque quando ele entrou, ele foi para o CTI, logo que ele foi internado, eu tinha uma última mensagem do meu pai no celular. E eu fiquei muitos dias sem poder falar com ele. A gente ficou esse tempo todo sem se ver, mas a gente falava às vezes, né? Mas nesse início, tinha uma mensagem dele lá. E eu abria todo dia, pegava o celular, abria o celular, olhava e falava, meu Deus, será que vai ser a última mensagem que eu vou ver do meu pai? Todo dia eu olhava para ver se ele tinha colocado alguma mensagem, mas eu sabia que ele estava internado, que ele não podia. E quando ele pôde, que foi nesse dia, ele falou assim, aí eu falei, pai, como é que estão as coisas e tal? Ele falou assim, Sabrina, essa noite teve uma coisa muito estranha. Por volta de umas 4 horas da manhã, uma mulher começou a gritar muito aqui, acordou todo mundo, e ela gritava, era algo muito estranho, uma coisa estranha, parecia assim, algo ruim, e aquilo foi tirando a paz de tudo. Só que aí depois ela se acalmou e voltou a dormir. Deus faz a gente ter essa conexão. Ele nos chama. E tudo aquilo que a gente moveu, todo mundo movendo em oração, irmãos. Meu pai depois comentou, existiam 17 pessoas, não lembro se foi meu pai, se foi minha irmã, que a minha irmã ficava em contato com os médicos. Eu não falava com o médico, eu cuidava dos enfermos. Dentro de casa. A minha irmã falava assim, minha irmã é enfermeira. E era lá da parte de logística, né? Tratava essas outras coisas. E ele falando que tinha 17 pessoas internadas, entubadas, junto com meu pai no CTI. Ninguém morreu. Ninguém morreu. O médico era cristão e ele chegou a falar para minha irmã no dia que ele disse que entubou o meu pai. Ele falou assim para minha irmã, olha, a gente teve que fazer isso porque o seu Clébio já não conseguia mais respirar por ele mesmo, o seu Clébio já estava muito roxo, o corpo todo roxo. Ele já não tinha mais, o pulmão dele estava muito cansado, a gente teve que fazer isso. Então, o que eu posso falar para vocês agora? Se vocês oram, é hora de orar. Se vocês rezam, é hora de rezar. Ele falando isso para minha irmã porque não sabia, né? É médico, tem que falar assim. Ele falou, é hora, só que a gente já estava desde o início. Ele contou que teve uma vez que meu pai se debateu tanto entubado que ele teve que fazer, sabe o que, irmãos?
abraçar, deitar assim no leito e abraçar o meu pai e começar a orar, abraçando o meu pai para controlar o meu pai. É isso aqui, irmãos, que a gente acabou de ouvir. O Espírito de Deus se move como Ele quer, da forma que Ele quer, a hora que Ele quer. E é isso que Ele quer fazer na nossa vida. Não só na vida de Sunamita, mas Ele deixou pra gente por quê? Porque o extraordinário está por vir. Mas é dentro do seu ordinário. Comece a se movimentar, olhe para as pessoas, olhe para quem está em volta, faça coisas que você nunca fez. Põe em prática toda a fé, tudo que você tem ouvido até hoje, aqueles dias, irmãos, a gente botou em prática coisas que a gente nunca tinha feito. Mas o extraordinário veio, foi quando meu pai teve alta e voltou para casa. E hoje ele está aqui para a glória do Senhor, porque o extraordinário, ele acontece. Porque quantas pessoas morreram naquela fase, mas Deus poupou a vida dele, porque Deus queria nos mostrar o extraordinário. Podemos viver um extraordinário a qualquer momento. Você aí, no seu banco, eu aqui nesse lugar. Podemos começar a caminhar, não vai ser fácil. Mas uma coisa Deus garante, vai ser extraordinário. Amém? Quero orar com vocês, agradecer pela oportunidade. Senhor, muito obrigada. Obrigada porque a tua palavra ela é viva e eficaz. Ela é como espada de dois gumes que entra, Senhor, na divisão aonde nós não podemos ir. É no lugar, Senhor, só o Senhor conhece. Só o Senhor vai na divisão da alma e do espírito. Senhor, que essa espada venha nos cortar nessa manhã. Senhor, que não sejamos mais aquelas pessoas que entraram aqui pela manhã, mas que a gente comece a caminhar agora, Senhor, no caminho do extraordinário. Que não nos falte, Senhor, milagres. Não nos falte, Senhor, a palavra de uma forma verdadeira, experiências, algo profundo contigo, Senhor. Nós queremos, Senhor, nós vamos buscar. Assim como Sunamita, quando algo começou a mover na vida dela, ela se fez morada. Senhor, o Espírito Santo quer morar em nós. Ele não quer só entrar e sair. Ele não quer só como uma habitação normal, mas ele quer como uma morada. A morada tem lugar de descanso. A morada tem lugar do relacionamento. A morada tem lugar do alimento, Senhor. A morada tem lugar da direção, da luz, do que devemos fazer a cada momento da nossa vida, quais atitudes tomar. Senhor, às vezes a gente começa no descontrole, mas o Senhor vem nos controlar. Que o teu Espírito Santo nos dá experiência para que tenhamos, Senhor, o controle, mas não o nosso controle, mas que nós possamos pegar esse controle da vida e entregar nas tuas mãos para que o Senhor controle tudo na nossa vida. Que seja feita em nós a tua vontade, porque ela é boa, ela é perfeita, Senhor, e ela é agradável. Obrigado pela tua presença, obrigado pela tua palavra. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.